Olá pessoal, está começando mais um programa Totalmente Mãe e hoje nós vamos falar sobre adaptação escolar. O ano letivo já está chegando aí, batendo a nossa porta e muitas mães ainda sofrem e também os seus filhos nesse momento. A gente vai conversar com a Cristiana Laterça, psicóloga. Então roda a vinheta que o programa está começando. Pessoal, eu estou recebendo a Cristiana Laterça, psicóloga, para falar para a gente sobre adaptação escolar. Quando os nossos filhos são bebês e quando os nossos filhos já são crianças bem autônomas, por sinal. Cristiana, mais uma vez, muito obrigada por contar com você aqui, porque é sempre muito bom te receber e você sempre dá aquela luz maravilhosa pra gente, né? Que bom, tomara que hoje eu também consiga. Não, isso daí já é informações positivas para vocês. Não, já é certo. Eu coloquei esses dias no Facebook e uma das perguntas que mais foi recorrente era a adaptação escolar nas mais diversas idades. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre todas as idades em si. Vamos começar. Uma mãe que vai colocar a primeira vez o filho na creche ou então na pré-escola. Vamos lá. Toda essa adaptação depende muito da personalidade da criança, né? Tem crianças que você vai chegar, né? Primeira coisa que eu sempre falo para os pais: apresentem a escola antes para as crianças, de qualquer idade. Ontem, por exemplo, eu recebi um adolescente que está trocando de escola e, detalhe, ele não tinha feito matrícula ainda nessa altura do campeonato e eu morrendo de rir com ele, porque ele está muito indeciso. Vou pular um pouquinho só para você poder entender o porquê de se apresentar à escola, criança. E eu cheguei para ele e falei assim: olha, mas o período de matrícula já até acabou, você precisa decidir a escola. E não sou eu que vou decidir por você, é você que tem que decidir sozinho. Você já foi conhecer tal escola? Ele: não. Falei: mas eu pedi isso desde antes das férias a você. Que você conheça a escola para ver se você sente segurança nela, se você gosta da escola. E com as crianças, né, da pré-escola, eu sempre falo que você precisa apresentar aquele ambiente para a criança. Primeiro porque a criança está muito restrita a um ambiente que é dela. O ambiente de casa. Casa. Quando não é a casa dela, né, com os pais, ela está restrita também a um outro ambiente que lhe é familiar. A partir do momento que você leva a criança para conhecer, ela já não se sente tão, eu posso até insegura e agredida, porque na verdade você tira a criança de casa, leva ela para um lugar que ela não está condicionada, ela não está acostumada. Então o que acontece? Ela se vê sozinha, sem ninguém. Por isso que esse período de adaptação da criança é feito também juntamente com os pais. A insegurança que esses pais também trazem para a criança tem que ser trabalhado também com a escola e pela escola, né? Todo esse processo é um processo que está se dando criança, pais e escola. A escola também precisa ser trabalhada em relação a essa criança que está chegando, né? Porque senão ela também vai ficar perdida no que fazer com essa criança que chora na entrada. Então, assim, alguns pais sempre me perguntam: Cristiana, o que a gente faz? Processo de adaptação, vocês vão ter que ficar na escola. Se vocês trabalham, vocês vão ter que intercalar lá um com o outro para ver quem vai poder ficar na escola hoje, nem que seja um pouquinho, nem que seja na hora do intervalo aparecer para a criança ver os pais, né? Mas tem crianças também, Nayara, que ficam super bem, né? A minha me deu tchau. É, meu também. E foi com 1 ano e 8 meses, eu fiquei desesperada, assim. A psicóloga ficou desesperada, gente. Mas ficou desesperada por quê? Porque você fica tenso. É um processo tenso, mas eu levei ela para escolher a escola. Ela não quis sair de dentro da escola, ela está na escola até hoje. E foi uma coisa assim que eu falei: mas no primeiro dia, com certeza, quando eu virar, ela vai chorar. Ela não chorou, me deu tchau e quando foi pegar, ela chorou para vir embora. Então, assim, depende da personalidade da criança e de como os pais passam também o ambiente escolar para essa criança. É algo que tem que ser trabalhado de uma forma muito positiva. A gente precisa passar para a criança segurança naquilo também que a gente está propondo a elas, entendeu? Na pré-escola tem muito a ver com esse processo de adaptação mesmo, dos pais participarem junto com a escola do processo de adaptação da criança.
Mas, Cristiana, também tem variantes, né? A maioria dos pais, até por conta da realidade que a gente vive hoje, escolhem escolas próximas. E também tem aquelas crianças que, na volta às aulas das férias de julho, por exemplo, aí elas começam a dar problema, né? Porque elas perdem esse processo de adaptação, né? Tem que ser readaptado. Readaptadas. E se foi bem na primeira e começou a dar problema na segunda? Eu brinco que eles dão defeito, né? Lá no consultório eu uso esse termo. Eles dão defeito, gente. É normal as crianças, né, depois de passar um tempo em casa, sem me perguntar, essas férias muito longas, assim, eu sei que é lei, eu sei que tá lá, né, no Estatuto do MEC, tudo isso, eu entendo. Mas esse meio de ano não são 15 dias só, né? São de 20 a um mês. Então a criança, ela perde o ritmo escolar, porque ela volta à rotina que ela tinha antes, que é muito mais interessante para ela, muitas das vezes, entendeu? E tem essa variante mesmo de escolher as escolas muito próximas à casa. E tem outra, né? De escolherem as escolas de origem, né? As escolas que os pais estudaram, eles conhecerem as pessoas. Isso é cultural, isso é muito daqui de Campos, entendeu? Mas essa coisa de próximo à casa, eu acho que é pela praticidade, né? Hoje as mães saem para trabalhar. Antigamente, a maioria das mães ficavam em casa. Então, era destinado a elas levar as crianças à escola. Hoje, um leva, outro pega, e a gente vai, né, revezando um com o outro para poder ter esse tempo. Então, assim, essa questão dessa adaptação da pré-escola é uma coisa muito ampla, né? Porque tem toda uma influência familiar, tem toda uma questão da escola também estar engajada nessa adaptação e da personalidade da criança. Tem crianças que são mais dependentes, né? Então, elas vão estar mais próximas, né? As figuras maternas, paternas ou os responsáveis. Então, quando elas se veem longe desses pais, elas se sentem o quê? É como se elas estivessem sendo... Elas se perdendo. Não só se perdendo, mas elas sentem medo mesmo, né? Isso tem nome pra gente, né? A ansiedade de separação, quando chega um quadro extremo, entendeu? Então, a gente trabalha até com a criança mesmo, porque a ansiedade, ela traz sintomas muito negativos. Para essa criança, ela não sabe lidar com o que ela sente. Mas é uma questão mesmo de ficar longe do pai e da mãe e de acontecer algo com elas, ou com os pais. E foi isso que aconteceu com o meu. O meu foi exatamente como a sua filha. No primeiro dia de aula, virou, deu tchau, achando lindo. Primeiro, segundo, terceiro. E assim foi até as férias de julho, né? Na hora que voltou, aí que começou o retrocesso todo. Porque tem essa questão, né, de readaptar de novo. Aí as próprias professoras da escola me chamaram porque estava assim, extremo, né? Ele agarrava no portão para não entrar, né? Então, mas já era um medo. Já era um medo. Aí eu falei assim, tem que ter acontecido alguma coisa. Mas aí a escola tem câmera, né? Então, assim, o que aconteceu? Não aconteceu absolutamente nada. Mas ele estava entendendo que a partir do momento que eu deixava ele ali... Você ia embora. Eu ia embora. Ele tinha entendido isso muito claro. E que ele iria ficar ali por um bom tempo. E assim, eles se sentem apreensivos em relação a essa situação, porque eles ficam um tempo muito longe dos pais. Né? São 4 a 5 horas, quando a criança não fica na creche, que é o dia inteiro. Então, eles se sentem desprotegidos, era essa a palavra que eu queria. Eles sentem um medo incoerente até com a situação. Isso tudo tem que ser trabalhado. Mais uma vez eu volto a afirmar, né? Crianças, pais e escola. Todo mundo juntinho. Todo mundo juntinho. Mas a gente ainda tem mais idades para falar. Mas eu vou pro intervalo e volto daqui a pouquinho com Cristiana. Não sai daí.